O vídeo de hoje é especialmente para quem está precisando trocar as lâmpadas de casa. Existem várias informações por trás de uma lâmpada e é cada uma delas que eu quero falar hoje. Nós vamos falar sobre temperatura de cor, índice de reprodução de cores, potência, watts, lumens. Todas essas informações determinam algumas características das lâmpadas. E com alguns exemplinhos práticos aqui, eu espero clarear isso aí para vocês. Então, para começar, vamos falar sobre a temperatura de cor. Você já reparou que em alguns ambientes, como por exemplo lojas de fast food, você fica mais estressado, mais motivado a comer rápido, a sair logo daquele ambiente, você fica atento assim para escolher a promoção. Então, sem saber, você está sendo uma vítima da iluminação. Nesses lugares, normalmente, predomina a luz branca, que é uma luz que deixa a gente mais atento, mais focado, mais produtivo. E não é à toa. A luz branca, ela reproduz melhor a condição do sol ao meio-dia. E existem estudos por trás de espaços comerciais e eles tiram proveito disso para provocar sensações nos consumidores de acordo com aquilo que é a proposta deles. E ao contrário disso, existem também estabelecimentos em que a intenção é que o cliente fique ali mais tempo, tenha uma experiência, consuma mais. Então, eles já propõem uma iluminação mais amarelada, mais acolhedora, mais aconchegante de propósito. E o que determina isso é a temperatura de cor da lâmpada. As lâmpadas amarelas desaceleram mais o cérebro, que lembram mais aquela iluminação de um pôr do sol, de uma lareira, de uma fogueira. Elas têm uma temperatura de cor em torno de 2.700 kelvins a 3.000 kelvins. Quanto mais baixa a temperatura de cor, mais amarelada vai ser a lâmpada. E ao contrário disso, a gente tem as lâmpadas brancas, também chamadas de luz fria. Essas lâmpadas têm uma temperatura de cor mais alta, em torno aí de 6.000 kelvins, e elas têm aquela luz bem branca, bem estimulante. Mas e aí, será que existe a lâmpada certa ou a errada para usar? Não, como eu citei nesse exemplo agora, você pode perceber que tudo vai depender da emoção, da sensação que você quer que o usuário do espaço tenha. Em um quarto, por exemplo, se você usar muito esse recurso da luz branca, o seu cérebro não vai entender que é hora de dormir. E, consequentemente, seu desempenho vai cair no outro dia, porque o seu sono vai ficar mais desregulado. Estudos apontam que a luz influencia diretamente no nosso metabolismo, no nosso relógio biológico. Então, é interessante você ter o seu ritmo do seu corpo sincronizado com a luz do sol. Se é hora de acordar, vamos abrir as janelas, vamos receber mais luz, né? Para o seu corpo entender que é hora de acordar. Se é hora de dormir, você já tem que abaixar as luzes, utilizar esse recurso da luz mais amarelada, uma luz mais amena, mais baixinha, porque dessa forma adormecer vai se tornar uma coisa mais natural, uma coisa mais fácil. Até o nosso ganho de peso é influenciado por uma boa noite de sono. Um estado de humor melhor, uma produtividade maior. Em locais como escritórios, hospitais, clínicas, normalmente predomina o uso da luz branca, que é uma luz que vai deixar as pessoas mais atentas às atividades, mais focadas. Mas para isso não existe regra, né? Cada pessoa ela se sente bem em um tipo de luz. Eu, por exemplo, se eu ficar trabalhando num espaço sempre muito branco, aquela luz muito forte, sem contar que a gente já recebe muita luz branca do computador, da tela do computador, surge assim um cansaço mental maior, porque é uma luz assim muito estimulante e ninguém aguenta ficar muito tempo exposto a só esse tipo de luz. Então eu gosto de intercalar, um momento assim mais focado, eu uso uma iluminação de trabalho mais branca, aquilo ali vai melhorar minha visão para eu escrever, por exemplo, em um papel, para organizar as ideias, organizar minha agenda.
E depois, na hora que eu precisar do momento de descompressão, eu vou desligar aquela luz, vou para a luz do sol, eu vou receber, ou então, se eu não tiver de jeito nenhum como ter recursos de iluminação natural, uma janela próxima ao meu local de trabalho, eu posso tirar partido dessa iluminação artificial mais amarelada. Produtividade também está ligada a momentos de descompressão, de estimular a criatividade, de organizar as ideias. E a temperatura de cor também não tem a ver com a emissão de calor. É só realmente a forma como a gente percebe a cor. O branco, ele dá a impressão de ser uma cor mais fria do que o amarelo, por exemplo, que dá a impressão de ser mais quente, porque lembra mais o sol. O watts está ligado, sim, ao consumo de energia. Não significa que uma lâmpada com mais watts seja uma lâmpada mais potente. Na verdade, hoje em dia, com a substituição das lâmpadas fluorescentes, halógenas, pelas lâmpadas de LED, a gente encontra lâmpadas com uma potência melhor e uma eficiência luminosa maior. E isso é bom, porque quanto mais watts tiver uma lâmpada, na verdade ela está gastando mais energia. E o que indica a eficiência luminosa de uma lâmpada são os lumens. Ou seja, quanto maior o lumen, mais luz aquela lâmpada consegue emitir. E quanto mais potente a lâmpada for, quanto mais watts ela tiver na composição, na verdade não significa que ela é mais potente, assim, em termos de iluminação, de iluminar mais o espaço. Na verdade, ela está gastando mais energia. De forma bem prática, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Ó, aqui a gente tem uma lâmpada de LED, que inclusive eu estou substituindo as daqui de casa, fluorescente compactas, por essas daqui. E olha só, aqui está escrito LED 13 watts. Ela substitui uma de 90 watts incandescente, ou seja, a mesma eficiência luminosa, porém com muito menos watts de potência, muito menor o consumo de energia dessa lâmpada. Aqui, ó, a gente tem o lumen, que é a quantidade de luz emitida, aqui, ó, 1311 lumens. Então, a quantidade de energia a quantidade de luz que ela emite, na verdade, a resposta dela tá aqui, ó, nesses lumens, né, nesse roxinho aqui. Qual lâmpada é considerada uma lâmpada boa? Uma lâmpada boa é uma lâmpada que tem uma boa eficiência luminosa, ou então rendimento luminoso. A característica de uma lâmpada assim, ela tem um lumen alto e uma potência baixa, porque o lumen indica a eficiência com que ela ilumina e a potência indica que ela economiza energia. Quanto menor a potência, mais economia você vai ter com a lâmpada. Aquelas lâmpadas incandescentes que a gente usou muito antigamente, na verdade, grande parte daquela potência, daquela energia que ela tinha, ela era revertida em calor, não em iluminação. Por isso que ela não era uma lâmpada tão eficiente, ela gastava mais energia do que iluminava, porque além de iluminar, ela esquentava. Um pouco da energia que ela tinha ia para esquentar a lâmpada. As lâmpadas fluorescentes acontecia algo parecido. Grande parte da energia que elas gastavam iam para o reator, que eles também aqueciam, gastava energia gerando calor para o reator, que é o que mantinha elas acesas. Agora, com essas lâmpadas de LED que a gente tem agora, que são, além de ser mais resistentes, porque elas são de plástico e elas não quebram facilmente, ela, além de não esquentar, como no videozinho que eu vou mostrar aí pra vocês agora, ela não gera calor também. Por isso que hoje em dia a gente tá cada dia mais substituindo as lâmpadas de compactas ou incandescentes, halógenas, por lâmpada de LED, que é uma tecnologia que veio agregar muito em economia, em durabilidade. Agora tem uma vantagem que as lâmpadas halógenas, as lâmpadas incandescentes tinham, que essa aqui, ó, não tem. Mas isso é um detalhe, eu acho que não é o fundamental, eu acho que a economia ultrapassa isso aí. É o índice de reprodução de cor. As lâmpadas antigas, né, a halógena, a incandescente, elas tinham um índice de reprodução de cor de 100. A escala do índice de reprodução de cor vai de 0 a 100. Elas tinham um índice de 100. Essas aqui, ó, o IRC dessa aqui, ó, é maior que 80. Ou seja, não é ruim também. O que o índice de reprodução de cor garante? Vamos supor que você tem uma loja de roupas. É interessante que você, na demonstração do seu produto, você tenha uma iluminação adequada que não vá distorcer a cor daquele produto.
E esse índice aqui, ele é baseado na cor do sol. Ele tenta retratar da forma mais parecida à luz do sol. Na hora de destacar uma parede, por exemplo, uma luz branca demais vai distorcer a cor, vai distorcer as texturas. E o resultado final não vai ficar tão aproximado daquilo que seria uma cor real, de uma exposição a uma luz mais natural. Vale a pena olhar esse índice aí, não escolher lâmpadas de LED que sejam com esse índice muito baixo. Isso aí vai favorecer até na exposição, na venda dos produtos ou na hora de comer uma comida, por exemplo. Ninguém quer comer uma comida com cara pálida, né? Com uma carinha que não tá muito apetitosa. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ajude vocês a esclarecer aí na hora de comprar essas benditas lâmpadas que às vezes quebra a cabeça da gente mesmo. Esquece então esse negócio de potência alta, que ela não vai fazer seu ambiente ficar mais claro, e sim os lumens. E também esquece essa história que luz branca ilumina mais. Isso não é verdade, isso é um mito. Quem ilumina mais são os lumens. A história da temperatura de cor é só mesmo para criar a atmosfera do ambiente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe para que ele possa chegar para mais pessoas e a gente continuar aqui nessa produção de conteúdo. E se você tem mais dúvidas, pode deixar aqui que a gente quer te ajudar, tá bom? Um abraço, até mais!